Vamos lá, meu aluno, aula número 1. Olha só o assunto, conjuntos numéricos. Vamos lá, vamos aprender os conjuntos numéricos. Primeiro conjuntos numéricos que nós vamos aprender é o conjunto dos números naturais, ok? Símbolo, letra N. Toda aula vai ser assim, teoria e exercícios, tudo bem? Daqui a pouco vou pegar a apostila e resolver todas as questões da banca FUNESP. Vamos lá. O que significa conjunto dos números naturais? Significa isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso são os números que chamamos naturais. Repare, não tem número com vírgula. Apenas os números do zero para frente sem vírgula. Agora, quando eu falo, quem é o conjunto dos números inteiros? Que o símbolo, olha o símbolo aqui, é a letra Z. Bom, conjunto dos números inteiros são os negativos, olha só, hein, meu aluno, e os positivos, olha só que bacana. Uma curiosidade, caso a FUNESP caia questões, por exemplo, teórica, que tem um monte, né? Ele fala assim, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros? Pode ser essas perguntas, e com certeza. Repare que do zero para lá, ele é natural. Vou fazer um desenho, você vai colocar no seu caderno, tá bom? Olha só o que eu vou fazer, ó. Esse cara aqui azul que eu estou fazendo, ó, ele é o conjunto dos números naturais. Repare que do zero para lá é natural. Então quer dizer que o N está dentro do Z. Olha o desenho que eu vou colocar aqui, que vai te ajudar bastante. Olha só. Beleza? Preste atenção. O N está dentro do Z. Olha só que bacana. Aí tem aqueles lances que você já deve ter escutado em algum momento. Contido, não contido. Olha só que bacana. Isso cai muito. Tá bom? Bom, o próximo conjunto é este aqui, ó. Racionais. E agora, hein? Como tem questões na prova da FUNESP com esse tipo de conjunto? O que significa conjunto dos números racionais, que o símbolo é a letra Q? Vamos lá? Olha só o conjunto dos números racionais. Eu vou colocar aqui uma palavrinha, mas essa palavrinha aqui, ela é muito pegadinha. São todas as frações. Conjunto dos números racionais. Vamos colocar aqui exemplos? Vamos lá, exemplos. Tá bom? Isso tudo está no teu PDF, mas se quiser anotar aí da tua forma que você entenda melhor. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui uma fração 3 sobre 5. Isso daqui é um número racional, 3 sobre 5. Vou colocar um outro, ó. Pronto, coloquei um outro. Aí tu vai falar assim, uai, professor, isso aí é fração? Claro que é. 2 sobre 1. O 1, você não está vendo, mas tem um embaixo. Tudo bem ali? Bem, vamos colocar um outro aqui. Menos 3. É fração? É. Menos 3 sobre 1. Bom, vamos agora em mais uma dica. Tudo isso daqui eu posso considerar como fração. 1 sobre 1, 2 sobre 1. Tudo isso aqui eu posso considerar sobre fração. Menos 2 sobre 1, menos 1 sobre 1. Tudo bem? Então quer dizer que todos os números naturais estão dentro dos números inteiros e também estão dentro dos números racionais. Então quer dizer que quem são os números racionais? São as frações mais o N mais o Z, né? Mas se você colocar Z, você já está falando que é igual ao N, tudo bem? Eu vou colocar assim para você, ó, mais o Z. E dentro do Z, é lógico que está contido também o conjunto dos números naturais. Fica ligado nessa pegadinha, pode cair questões assim. O número menos 2, ele é racional? O menos 2? Aí todo mundo, falso. Menos 2 ele é também racional, mas também ele é inteiro. O menos 2 ele só não é natural. Essa pegadinha aí a FUNESP está cobrando. Então quer dizer que o N está dentro do Z, que o Z está dentro do Q. Vamos colocar um outro aqui? Vamos lá. Nossa, cara, isso aqui cai bastante. E a gente vai fazer algumas questões com relação a isso, tá bom? Vamos lá. Acabou os números racionais? Fração, todos os naturais e todos os inteiros. Não, tem outra pegadinha aqui. Olha só o que eu vou fazer. São as dízimas. Dízimas periódica. Nossa, professor. Dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Olha só, hein? Vamos lá. Agora vamos fazer aqui uma pausa na aula. Questões teóricas. Tudo bem, meu aluno?
esse curso é completo, tudo bem? Tem teoria e também tem exercício. O que é uma dízima periódica? Ó, 0,2222 e olha só os pontinhos que eu estou colocando. Infinito. Isso é uma dízima periódica. Ó, vou colocar uma outra. 0,131313 e vai embora. Outra dízima periódica. 0,150, 150, 150 e vai embora. Isso daqui é uma dízima periódica. Agora, muitos alunos confundem com isso daqui. Olha só, saca só. Pega, por exemplo, na calculadora e coloca isso aqui, ó. Pera aí, não vamos... 0,15, tá bonitinho? Pega na calculadora e coloca isso aqui, ó. 0,3. No celular mesmo. Tu vai ver que é assim, ó. 1,734, tudo bagunçado depois da vírgula. O que é dízima periódica? Dízima periódica pode ter até uma bagunça. Pode ter até uma bagunça no início, tipo assim, ó, 0,278, tá bagunçado. Aí depois tem uma sequência, 6, 6, 6, 6, 6. Isso aqui é dízima periódica, legal? Pode até ter uma bagunça no início, mas se tiver uma sequência, que a gente chama de período, aí é chamado de dízima periódica. Agora, meu aluno, se tiver tudo bagunçado e não tiver uma sequência infinitamente, mas tudo zoneado, não é dízima periódica. Muito cuidado com isso. Pegadinha, hein? Legal. Professor, mas por que você está falando sobre dízima periódica? Porque as dízimas periódicas, ó, olha só o bizuzinho, para você escrever no seu caderno, hein? Dízima periódica pode ser colocado em forma de fração. Olha só, meu aluno, toda dízima periódica pode ser colocada em formato de fração. E se pode ser colocado em formato de fração, então ele é considerado números racionais. Aí você pergunta, tá, beleza, professor, eu entendi que esses três exemplos aqui são dízimas periódicas, porque está sempre repetindo um número. Mas como é que eu faço para colocá-lo em formato de fração? E agora, hein? Bom, eu vou falar para vocês nessa aula apenas dízimas simples, mas tem as dízimas periódicas compostas, tá bom? Por enquanto vamos falar sobre as simples. Nas próximas aulas, nas questões, eu falo sobre as dízimas periódicas compostas. Por enquanto, essas dízimas aqui, elas chamado de dízimas periódicas simples. Anota aí. Por que é chamado de dízima simples? É porque ela tem um número que eu vou envolver aqui. Quem é o número que está sempre repetindo aqui nesse meu exemplo? Não é 222 não, hein? O número que está sempre repetindo é o 2. Quem é o número que sempre está repetindo no meu segundo exemplo? É o 13. Quem é o número que está repetido no meu terceiro exemplo? É o 150. Esse curso que eu estou fazendo para você não vai encontrar em lugar nenhum na internet. Eu estou pegando você pela mão e mostrando passo a passo aí, tá bom? Vamos lá. Como que eu faço para pegar essas dízimas que a gente chama de dízimas simples? Como é que eu faço para passar para a fração? Olha aqui, muito fácil. Você vai pegar o número que repete, que é o que é chamado de período local, e vai botar em cima, ó, 2. Quem é o número que repete? É o 13. 13, show de bola. Bota em cima. O número que repete é o 150. Bom, até agora é super fácil, né? É só pegar o número que repete e colocar em cima. Agora, olha só que bacana que eu vou fazer. O número que repete, ele é formado por um algarismo, né? Só o número 2, né? O número que repete aqui onde eu estou com o dedo é formado por 2 algarismos, 1 e o 3. E aqui embaixo é formado por 3 algarismos. Olha só o que você vai fazer. Um algarismo, então tu vai meter um 9 só embaixo. 2 algarismos, tu vai meter 2 9s aqui embaixo. 3 algarismos, tu vai meter 3 9s aqui embaixo. Cara, muito fácil você colocar uma dízima periódica simples para a fração.
Pega aí, dá um pause no vídeo, pega seu celular, abra a calculadora e coloque 2 sobre 9. Tu vai ver que tu vai encontrar 0,2222. Pega esse outro exemplo, 13 dividido por 99. Você vai ver que você vai descobrir 0,13. Então, todas as dízimas periódicas podem ser colocadas em formato de fração. Me cobre, coloque aí nos comentários embaixo do curso para eu falar sobre dízimas periódicas compostas. Por enquanto, eu só falei sobre a dízima periódica simples. Bom, retornando agora o conjunto dos números. Vamos lá. Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte nesse momento. Você deve estar copiando algumas coisas, mas lembre-se, o PDF eu escrevi, estou colocando todos esses macetes, tá bom? Vamos lá. Eu vou apagar essa dízima simples. Só vou deixar aquilo ali escrito. Vamos nessa. Por quê, professor? Porque eu vou falar o próximo número. Conjunto dos números irracionais. Que o símbolo é a letra I. Legal? E aí? Quem são os números irracionais? Muito simples. O conjunto dos números irracionais é o conjunto dos números que depois da vírgula é tudo zoneado. Ou seja, não é dízima periódica. Se tiver uma partezinha bagunçada e depois tiver uma sequência repetindo, aí é dízima periódica. Mas se tiver tudo bagunçado infinitamente, aí é considerado números irracionais e não pode ser colocado em formato de fração. Vamos colocar aqui essa observação? Bom, não pode ser colocado em forma de fração. Olha só, meu aluno. Vamos colocar exemplos? Vamos lá? Vamos lá. Ó, raiz de 3. Raiz de 3 é um número irracional. Bota na calculadora, mete lá a raiz de 3. Tu vai ver que é tudo zoneado depois da vírgula. Não tem uma sequência, não dá para colocar em formato de fração. Legal? Ó, um outro número irracional. Ó, a letra π. O π, você já ouviu falar, é 3,14, 15, 16 e vai embora tudo bagunçado, não tem uma sequência. Se não tem uma sequência, não pode ser colocado em formato de fração e é considerado números irracionais. Agora a Funesp, ela gosta de fazer umas pegadinhas, sabe qual? Misturar isso aqui. Observe. Se eu meter, por exemplo, uma raiz de 2 mais 2, que número é esse daqui? Raiz de 2 sozinho. É irracional. Mas se eu somar, por exemplo, com o número natural, o que é esses dois juntos? Agora, meu aluno. Cara, na boa, você não caia nessa pegadinha. Um número irracional somado ou diminuído com um número, por exemplo, natural ou inteiro, continua sendo irracional. Então quer dizer que esse conjunto aqui ainda é irracional. Raiz de 2 mais 2 não é um número natural. Ele é um número irracional. Então, caso ele fale assim, raiz de 2 mais 2 é o quê? Ele é irracional. Eu não consigo colocar isso aqui em formato de fração. Tudo bem? Pegadinha, hein? Muito pegadinha. Show de bola. Tu já viu já? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui. Ó, olha a pegadinha. Vou colocar aqui em cima. Irracional. Pronto, coloquei ele em cima, ó. Professor, por que você botou o conjunto quadradinho longe? Porque, cara, esse conjunto aqui irracional não tem nada a ver com esses de cima. Nada a ver. Legal? Ele é completamente separado, não pode ser colocado em formato de fração, tudo bem? Tem vários números irracionais. Raiz de 3, π, raiz de 2 mais 2, ou raiz de 2 puro, tudo bem? Tudo isso aí, ele é irracional. Bem, vamos agora ver o último número dos conjuntos numéricos para a gente terminar essa aulinha e esperar a próxima aula. Vamos lá. Conjunto dos números reais. Símbolo, letra R. Legal? Quem são
O conjunto dos números reais, meus alunos. Sabe quem? São todos estudados acima. Ai, que isso? Todos acima. Ou seja, o conjunto dos números reais é o I mais o Q mais o Z mais o N. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou envolver tudo isso aqui. Ó, envolvi tudo isso aqui e vou colocar aqui a letra R. Legal? Beleza? Bem, então quer dizer que nós vimos nessa aula os 5 conjuntos numéricos. Naturais, inteiros, racionais, irracionais. Vimos algumas pegadinhas, vimos os reais. Aprendemos um pedacinho de dízimas periódicas simples, tá legal? Vejo você na aula número 2, parte 2 ainda do conjuntos numéricos. Até lá, tchau, tchau. Olá, meu aluno, vamos lá na segunda parte ainda do primeiro tópico. Bom, nessa aula vamos escolher um daqueles 5 conjuntos. Vamos falar especificamente do conjunto dos números racionais. Especificamente, vamos falar sobre isso, ó. Números com vírgula. Uai, números com vírgula? Pois é, números com vírgula é também chamado, sabe de quê? De números decimais. Vamos colocar aqui? Também chamado de números decimais. E todos os números com vírgula, que é chamado de números decimais, eu posso colocar em formato de fração. Vamos escrever isso? Vamos lá, certo? Então, todos os números decimais, legal, podem ser transformado para fração. E você sabe que o conjunto dos números naturais que engloba as frações são o conjunto dos números racionais. Legal? Bom, também chamado de números decimais ou racionais. Vamos escrever isso aqui, racionais. Legal, beleza. Vamos por aqui um número racional. Vamos lá. Exemplo. 0,13. Isso é um número com vírgula. Logo, é chamado também de número decimal ou número racional. E eu posso colocar ele em formato de fração. Isso aqui não é dízima simples, hein? Qual é a diferença entre esse aqui que você viu na aula passada e esse de cima? Muito cuidado com essa pegadinha. Essa primeira aula, eu também faço essas partes básicas aí que você deve se enrolar aí. Qual é a diferença entre esse e esse? Os dois eu posso colocar em formato de fração e os dois é chamado de números racionais. Como que eu resolvo isso daqui? Não lembra? Pega a aula anterior. Vamos lá. Quem é o número que repete? É o 13. E você vai fazer assim, 13 em cima. E embaixo, o que você coloca? 2 casas aqui em cima, então 2 noves. É chamado de dízima periódica simples. O de cima não é dízima periódica, é apenas um número decimal, número com vírgula. E como é que eu passo para a fração? 13, aí aqui olha só a pegadinha, meu aluno. 2 casas depois da vírgula, você vai meter 2 zeros e sempre começando com o número 1. Ih, professor, peraí, dá um outro exemplo aí. 0,257. Sem os pontinhos, hein? Sem os pontinhos. Vamos lá. Colocando para a fração. Tu pega o número sem a vírgula, que é o 257. 3 casas depois da vírgula, 100. 3 zeros e o número 1 na frente. Legal? Não confunda número decimal com um número decimal que é chamado de dízima periódica simples. Isso daqui é bastante importante. Então, todo número com vírgula, tanto o número comum ou número com dízima periódica, eu posso passar para a fração. Mais um exemplo, vamos lá. 0,5, vamos botar começando com 1 aqui, né? 1,54. Legal? Não é dízima periódica, isso aí é apenas um número com vírgula. Legal? Vamos colocar para a fração? Vamos. Vamos lá. Primeira coisa, você coloca o número em cima sem
vírgula, o 154. Quantas casas que tem depois da vírgula? 2. Então você vai colocar 1, sempre 1, e 00, porque tem 2 casas depois da vírgula. Legal? Se fosse assim, 25,7. Isso você vai passar muito por isso nas questões. Legal? Pega e bota o número em cima sem a vírgula. E embaixo só tem uma casa depois da vírgula. Se só tem uma casa depois da vírgula, é isso aí, ó. Tranquilo? Legal? Show de bola? Não vai dar mole pensando em dízima. Assim, 0,178, 178 infinitamente. Quem é o número que está sempre repetindo após a vírgula? 178. Vamos lá. Isso daqui agora, pelo fato de ter esses pontinhos, quem é o número que sempre está se repetindo? É 178. Vamos colocar aqui. 178. Aí eu não posso colocar o 1 e 3 zeros, porque tem 3 casas. Não, isso é dízima periódica simples, e você já aprendeu. Quantas casas tem em cima? 3. Então quer dizer que embaixo vai ganhar 3 nobres. Porque se fosse só 2, ganharia 2 nobres. Muito cuidado com essa parte. Eu estou cansado de ver aluno tendo dúvida nisso. Todo número com vírgula eu posso colocar para fração. Legal? Belezinha, belezinha? O que você vai ver agora? Multiplicar e dividir número com vírgula. Muita gente confunde isso, hein? Show de bola? Vamos lá. Vamos lá, vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Bom, como que eu faço para multiplicar números com vírgula? Nossa, professor, e agora, hein? Número com vírgula? Aquilo ali, isso aqui é um número com vírgula, isso aqui é um número com vírgula. Como é que faço para multiplicar? Legal? Quero fazer um desafio nesse vídeo para você. Preste atenção, você só não pode adiantar o vídeo, tá bom? Vamos lá. Fala para mim quem é o resultado disso aqui, ó. 0,2 a terceira. Legal? 0,2 a terceira. É 0,6, 0,8, 0,08, 8, o que é aquilo? Guarda, tá ok? Guarda esse número aí. Lá na frente você vai ver se você acertou ou não, só não pode adiantar o vídeo, tá bom? Vamos lá. Multiplicar número com vírgula. Quer pegar o seu caderno aí? Isso tá na apostila. O que eu tô falando tá na apostila, mas se você quiser anotar aí, tá ok? Pode anotar, da maneira que mais te agrade. Vamos lá, como que eu faço para multiplicar números com vírgula? Primeiro passo, aí você bota assim no seu caderno, ó, número 1, tracinho. Primeiro passo, esquece a vírgula. Professor, esqueci a vírgula? Que número você está vendo aqui esquecendo a vírgula? 3. Que número você está vendo aqui esquecendo a vírgula? 5. Então, para multiplicar número com vírgula, você esquece a vírgula e multiplica normalmente. 3 vezes 5 dá 15. Show de bola? Agora você vai fazer o segundo passo, número 2. Escreve assim do lado. Verifica quantas casas que tem depois da vírgula. Vamos lá? Quantas casas que tem depois da vírgula? Uma casa depois da vírgula. Quando eu falo depois, é do lado de cá, ó. Tá lá. Uma casa e 2 casas. No total, tem 3 casas depois da vírgula. Como que você faz? Conta da direita para a esquerda. 3 casas, da direita, ó, direita para a esquerda, 3 casas. 1, 2 e 3. E professor, não entendi não. Vamos de novo, vamos lá. 0,02 vezes 0,03 vezes 0,1. Primeira coisa que você faz é esquecer a vírgula, que é o passo número 1. Vamos lá. O número 2 está aqui, o número 3 está aqui e o número 1 está aqui. Esquece a vírgula e multiplica normalmente. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1 é 6. Quantas casas que tem depois da vírgula no total? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas depois da vírgula, você conta da direita para a esquerda. Já tem 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, ó. Legal? Esse é o resultado. Mais um exemplo, vamos lá. 1,5 vezes 0,4 vezes 0,1. Olha lá, ó. Vamos botar aqui 0,3. Vamos lá.
Como que eu faço para multiplicar número com vírgula? Isso daqui tu vai usar muito numa aula lá na frente. Sabe qual? Quando você for calcular volume de caixa. Nossa, a Funesp adora colocar isso aí. Para você saber quantos litros que tem uma caixa e etc. Legal? Vamos lá. Qual é o passo mesmo que tu viu? Esquece a vírgula e multiplica normalmente. 15, é porque eu estou vendo aqui o 15, né, sem a vírgula, né? 15 vezes 4, 60. Aí, meu aluno, você tem que aprender a multiplicar, não é? Pelo menos isso aí, eu estou te dando um caminho das pedras, mas tu tem que aprender a multiplicar. 15 vezes 4 é 60. 60 vezes 3 dá quanto? 180. Vamos colocar aqui. 180. Quantas casas que tem depois da vírgula no total? 1, 2, 3. 3 casas depois da vírgula no total. Conta da direita para a esquerda. 180. 1, 2 e 3. Olha lá, ó. Resposta 0,180. Esse daqui, lembra aquele que eu te perguntei? Tu não adiantou o vídeo, né? Vamos fazer? Vamos lá. 0,2 elevado a 3. Você sabe que elevado a 3 é ele vezes ele vezes ele. Tu deve ter estudado isso em algum lugar da tua vida, né? Elevado a 3, você sabe que é ele vezes ele vezes ele. Show de bola? Legal. Joga esse método que eu estou te ensinando. Primeiro passo qual é? Esquece a vírgula. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Quantas casas que tem depois da vírgula no total? Vamos contar? 1, 2 e 3. 3 casas depois da vírgula. Conta da direita para a esquerda. 1, 2 e 3. Olha o resultado. 0,008. Muita gente fala que isso aqui é 0,8, 0,6. Legal? Horrível, né? Então, cuidado. Número com vírgula, multiplicando, qual é a ideia? Primeiro passo, esquece a vírgula. Segundo passo, verifica quantas casas que tem no total depois da vírgula e conta da direita para a esquerda. Cara, tu nunca mais vai fazer diferente. Como é que o livro ensina isso? Potência de base 10. 10 elevado a menos alguma coisa. Horrível aquilo, né? Vamos lá. Bom, agora você vai aprender a dividir número com vírgula. Olha lá, ó, dividir número com vírgula. Eu estou cansado de aluno, nesses anos todos que eu tenho de cursinho, né? Aluno que sabe bem a matemática e escorrega na básica. Conta fácil, né? E a Funesp, ela coloca exatamente essas possibilidades de erro. Ela não dá esse mole, né? O pior que o cara acha a resposta e acha que acertou, tal, e quando sai o gabarito, pô, não é nada daquilo. Legal? Como que eu faço para dividir número com vírgula? Essa é a nossa tarefa agora. Vamos lá. Antes, eu quero colocar uma observação para você. Muito boa essa observação, hein? Legal? Tá aí no vídeo. Vamos lá. Quem é maior? 0,3, 0,30, 0,300. Quem é maior? Isso é fácil de responder, não é? Os três são iguais. Por quê? Número com vírgula, tu sabe que é o mesmo? Número com vírgula é um número decimal. Zeros à direita de número decimal não tem valor. Então quer dizer que 0,3 é a mesma coisa que 0,30, que é a mesma coisa que 0,300, que é a mesma coisa que 0,3000. A Funesp, ela gosta de colocar esse zero após a vírgula. Por exemplo, ele fala assim, ó, um retângulo, a base do retângulo é 1,70 metros. Legal. Para que você vai usar no teu cálculo 1,70 se é a mesma coisa que 1,7? Mesma coisa, não muda nada, né? Legal? Então quer dizer que 1,7 é a mesma coisa que 1,70. Olha esse exemplo aqui que eu fiz, ó. Aqui, 0,180. Se não tiver nas opções 0,180, é porque vai ter 0,18 e a mesma resposta. Tá bom? Beleza. Vamos aprender a dividir números com vírgula, tá bom? Vamos lá. Números com vírgula. Vamos aprender a dividir números com vírgula. Lembra da multiplicação? Número 1, esquece a vírgula e multiplica normalmente. Número 2,
verifica quantas casas que tem depois da vírgula e conta da direita para a esquerda. Vamos fazer a mesma coisa na divisão de números com vírgulas? Vamos lá? Primeiro passo, o que você faz? Verifica, se você quiser anotar isso, mas está na apostila, tá bom? Verifica se em cima e embaixo tem a mesma quantidade de casas. Verifica se em cima e embaixo tem a mesma quantidade de casas. Se não tiver, completa com zerinhos. Por que, professor, zerinho? Porque zero, do lado direito de número decimal, isto é, do lado direito de número com vírgula, não tem valor. Cara, quantas casas que tem em cima, aqui nesse meu exemplo? Só tem uma casa depois da vírgula. Aqui tem duas casas depois da vírgula. Não pode dividir. Só pode dividir se em cima e embaixo tem a mesma quantidade de casas. Por exemplo, assim, ó. Quer ver? 0,25 dividido por 0,05. Aqui eu posso dividir, porque em cima tem duas casas e embaixo tem duas casas. Legal? Agora, se o número de casas em cima e embaixo forem diferentes, você completa com zero. É o que eu vou fazer aqui. Pronto. Legal? Então, qual é o primeiro passo de dividir número com vírgula? Em cima e embaixo tem que completar com zerinhos para que fique com a mesma quantidade de casas. Segundo passo da divisão de número com vírgula. Destrói a vírgula. E o resultado é o que você vai estar vendo, por incrível que pareça. Então, vamos lá. Destrói a vírgula. O resultado é o que tu está vendo. Acredite em mim. O que você está vendo em cima quando você destrói a vírgula? 120. O que você destrói a vírgula embaixo, vendo? O que você vê? O 3. Quanto é 120 dividido por 3? 120 dividido por 3 é 40. Tá aí a resposta. E a vírgula não volta não, hein? É só a explicação que ela volta da direita para a esquerda. Na divisão a vírgula não volta. Então quer dizer que o resultado dessa divisão aqui é 40. Olha como é que tu resolve isso aqui rapidão. Em cima tem uma casa, embaixo tem 3. Olha o que eu vou fazer. Show de bola! Por que eu coloquei 2 zeros vermelhos? Para que em cima fique 3 casas e embaixo 3 casas. Segundo passo, destrói a vírgula. O que você vê em cima ao destruir a vírgula? Pô, eu estou vendo 1.500. 1.500 dividido por 3. 1.500 dividido por 3 é quanto? 500. Está resolvido. Cara, é muito fácil dividir número com vírgula. Aqui. Em cima e embaixo tem a mesma quantidade de casa. Ó, passo logo para o segundo passo, destrói a vírgula. E quando você destrói a vírgula, que é tipo cortar a vírgula, 25 por 5. Legal? Então, dividir número com vírgula e multiplicar número com vírgula, você não pode seguir adiante desse curso sem você saber disso. Tudo bem? Então, muito cuidado com essas questões aqui. Divisão de... Ah, vamos colocar mais um exemplo? Vamos lá. Vamos lá, vamos botar assim, ó. 12 dividido por 0,3. Vamos lá. Repare uma coisa. Em cima não tem vírgula. Embaixo só tem uma casa. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Se em cima não tem vírgula, você coloca, pô, vírgula e 1 zero. Ficou 12,0, né? Mas por que você botou 12,0, professor? Porque embaixo tem uma casa. E em cima agora eu botei uma casa também após a vírgula. Segundo passo dessa propriedade, quem é? Destrói a vírgula. E quando você destrói a vírgula... Ah, não vamos apagar mais não? Vai lá. Destrói a vírgula. O que você está vendo em cima? Sem a vírgula? 120. E aí embaixo, sem a vírgula? O 3. 120 dividido por 3 é quanto? 40. E assim vai. Olha como é que é rápido. Tá vendo? Essas questões, e o pior, vou falar uma coisinha para você. A Funesp gosta de colocar questões que a diferença entre a letra A, a letra B e C, tipo assim, ó. Letra A, 0,02. Letra B, 0,002. Letra C, 0,0002. Quer dizer, eles colocam um cara com uma casinha a mais, tu demole, tu erra letra e perde a questão boba. Mais um exemplo para fechar aqui, vamos lá. 25 dividido por 0,05. Eu estou botando números um pouco redondo, né? Só para a gente entender aí, tá bom? Vamos lá. 25 dividido por 0,005. Professor, quantas casas tem embaixo? Ah, deixa eu colocar uma outra aqui que vai ficar bem bacana. Vamos botar... Ah, tá bom. A gente coloca outro exemplo.
25 dividido por 0,05. Vamos fazer bem rápido? Vamos lá. Vírgula, pá, pá e pá. 3 casas depois da vírgula e 3 casas embaixo. Destrói a vírgula. O que você vê em cima? 25 mil. 25 mil que você vê em cima, né? E embaixo, o que você vê? Esquecendo a vírgula. 5. 25 mil dividido por 5 igual a 5 mil. Vou botar aqui assim, ó, na diagonal para você. Legal? Beleza? Eu queria colocar embaixo assim, ó. Quer ver? 30. Será que tem espaço? Tem. 30 dividido por 1,5. Olha lá. 30 dividido por 1,5. Você vai encontrar isso aí com certeza na tua prova. Vamos lá. Em cima não tem vírgula. E embaixo só tem uma casa. Show de bola. Destrói a vírgula. Em cima o que você vê destruindo a vírgula? 300. E embaixo o que você vê a vírgula? Destruindo a vírgula. Você vê 15. 300 dividido por 15. Aí é fácil, né? Ó. 300 dividido por 15, porque destruiu a vírgula, acontece isso aqui azul. 30 dividido por 15, depois tu mete um zerinho, né? Isso aqui é igual a 20. Respostazinha bem rápida e ligeira. Então, o que você aprendeu nessa aula? Você aprendeu a multiplicar, dividir número com vírgula, legal? Aguardo você na próxima aula, ainda do assunto de números. E no final vamos pegar as questões da FUNESP, legal? Esse curso é completo, né? Pode falar a verdade. Teoria e exercício. Um abraço, até lá. Vamos lá, meu aluno. Nessa aula vamos aprender agora especificamente algumas partes dos números, né? Legal? Vamos ainda assim o assunto de números. Vamos escrever assim, ó. Números. Vamos colocar aqui um número. Vamos lá, bem grandão. Vamos lá. 32, 125, 743. Leia esse número aí. 32 o quê? Milhões, mil. Bom, a FUNESP às vezes gosta de colocar algumas questões teóricas, certo? Dentro dessas questões de números. Por exemplo, vamos aprender isso aqui. Você sabe que todo número ele é dividido de 3 em 3. Tudo bem? Todo mundo sabe disso. Quando você divide de 3 em 3, esses caras aqui é chamado de classe. Então isso aqui é uma classe, isso aqui é uma outra classe, e isso aqui é uma outra classe. Lembrando que essas classes aí, o que acontece? Vamos colocar aqui mais acima, números. Essas classes, a última classe, dependendo do referencial, aqui pode ser a primeira, não precisa ser completa. Repare que essa classe só tem 2 algarismozinhos. Então isso aqui é a primeira classe, esse aqui é a segunda classe. Vamos escrever só classe, não botar primeira não. Primeira classe aqui, isso aqui é outra classe. Legal? Então classe quer dizer que vai de 3 em 3. Agora tem outra palavrinha que muita gente confunde. É ordem. Esse cara aqui está na primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Então, esses carinhas aqui é chamado de ordem. Então, em um número, não confunda classe com ordem. Tudo bem? Beleza. Primeira classe, segunda, terceira, né? Show de bola. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho? Legal, sem problemas aí. Agora vamos aprender uns nomes, que eu já vi questões na FUNESP caindo isso. Olha só, tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui, ele é chamado, sabe de quê? Ó, unidade simples. Tu vai ver que tem questões da FUNESP que envolve isso. Esse cara aqui, quem é esse cara aqui, ó? E esse outro aqui, ó. Esses três aqui. Unidade é dezena simples, esse aqui. Dezena simples. Centena simples. Legal? Então, esses três é chamado de unidade simples, dezena simples, centena simples. Qual é o nome desse cara aqui, ó? Desse aqui que a gente está puxando para cá, ó. Tem vários, vamos puxar 3 para lá, ó. Legal? Esse aqui e esse outro aqui, ó.
Legal? Esse aqui é chamado de, unidade. Certo? Só que não é unidade simples. Esse cara aqui está fazendo o papel de 4.000, né? Então é a unidade de milhar. Esse daqui, dezena de milhar. Centena de milhar. São nomezinhos bem bobo, cara, bem bobo, mas que pega às vezes quando cai questões. Eu vou falar já já aí esse nível que tem. O nome desse aqui, esse 7, é unidade. Só que não é chamado de milhar, é chamado de milhão. E esse número 8 é chamado de dezena de milhão. E se tivesse mais outras classes, aí seria unidade de bilhão, e assim vai, depois trilhão. Bobeira isso aí. Eu estou interessado em falar para você duas coisas que a Funesp cobra. Legal? O que significa valor real e o que significa valor absoluto. Legal? Cuidado com essas duas palavrinhas aqui, ó. Vamos simplificar aqui. Valor real e valor absoluto. Muito cuidado com isso. Legal? Professor, qual é a diferença entre um e outro? Questões teóricas na Funesp que cai isso aí. Valor real, né? O valor real é aquele valor que, dependendo da ordem, ele tem um valor. Exemplo. Qual é o valor real da terceira ordem? Qual é o valor real da terceira ordem? Do 7. Qual é o valor real desse 7 aqui? O valor real dele é 300. 700, aliás. 700. Agora, qual é o valor absoluto dele? Em outras palavras, valor absoluto é o próprio algarismo. O valor real depende de onde ele estiver. Por exemplo, fala para mim quem é o valor real desse 5 aqui, desse 5, essa quinta ordem, desse número 2. O valor real do número 2. Valor real desse número 2. O número 2 está fazendo o papel de 25.000, né? Mas você não pode falar 25.000. O valor real desse 2 é 20.000. Cuidado! 20.000. Legal? Mas quem é o valor absoluto desse 2? É o próprio 2. Valor absoluto é um número puro, é um algarismo puro. Legal? Muita gente confunde. Agora, como é que cai na prova isso aí, da Funesp? Cai assim, Exemplo. Qual o valor real da sexta ordem do número? Vamos lá, mata essa daí comigo. Mata essa aí. Qual é o valor real da sexta ordem? E o pior é que a Funesp gosta de colocar assim. Marque a alternativa verdadeira. Letra A. O valor real da sexta ordem é esse 1. Opa, esse 1 quer dizer o quê? Esse 1, centenas de milhar. Então aqui é 100.000, esse 1 aqui. Está fazendo um papel de 100.000. Esse está fazendo de 20.000. Esse aqui está fazendo um papel de 5.000. Esse aqui está fazendo um papel de 700. Esse aqui de 40 e esse aqui do 3. Então esse 1 está fazendo um papel de 100.000. Vamos lá? Resposta. 100.000. Legal? Olha lá, 100.000. São 3 zerinhos aí. Mais 2, 5 zerinhos aí. Legal? Então, qual é a diferença entre valor real e valor absoluto? O valor absoluto, se cair na prova, é o próprio algarismo, onde ele estiver. Por exemplo, eu podia falar assim, né? Qual, será que dá aqui? Acho que dá. Tá, aqui. Beleza? Qual o valor absoluto, eu falei absoluto. Qual é o valor absoluto da sétima ordem? Da sétima ordem. Cara, falou valor absoluto é o próprio algarismo. Sétima ordem, quem é a sétima ordem? É o algarismo 2. 2. Resposta número 2. Legal? Então, pega essa vibe aí. Resposta 2. Pega essa vibe que isso é muito importante.
qual é a diferença entre classe, o que significa ordem, os nomezinhos e o que é valor real e o que é valor absoluto. Então, cuidado com a diferença entre os dois aí, ó. De bola? Beleza? Tranquilidade? Tem muitas questões na prova da FUNESP que ele fala assim, tem um número de 4 algarismos. Lembrando qual é a diferença. Isso aqui é um número, deixa eu colocar para você isso aqui, ó. É um número de 8 algarismos. 8 algarismos. Olha só, é um número de 8 algarismos. Aí ele fala, sabendo que um número de 5 algarismos, o número que está na quinta posição, ou quinta ordem, né? Pode ser quinta ordem, ele é o dobro do que está na primeira posição. E ele vai brincando com essas questões aí. Mas o que você tem que sacar é o quê? É saber a diferença entre número, classe, ordem, unidade simples, dezena simples. Isso aqui é a classe simples. A segunda classe é a classe de milhar. A terceira classe é a classe de milhão. A outra classe é a classe de bilhão. E assim vai. Legal? E você só coloca só unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Tranquilinho? É muita teoria. Esse curso ele é completo que eu estou fazendo para você. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar? Vamos nessa. Ainda nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui. Show de bola. E vamos fazer o seguinte, olha. Anota aí no seu caderninho. Coisa que a FUNESP gosta de cobrar. Divisibilidade. Nossa, professor, divisibilidade? Pois é. Divisibilidade é uma coisinha que ela tem cobrado nos últimos anos em concurso público, legal? Bem simples o que eu vou falar. Olha a frase que eu vou pôr aqui, ó. Quando um número é divisível por 2. Legal? Quando um número é divisível por 2? Quando ele for par. Vamos escrever aqui. Quando for par. Legal. Bem simples, né? Quando é que o número é divisível por 3? Por exemplo, esse número aqui, ó. 3, 7, 2 e 3. Ele é divisível por 3? Simples. Quando é que você vê que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Olha bem isso aí. Muito importante, muito importante. Um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Isso vai te ajudar muito em muitas questões. Ó, vamos somar os algarismos. Isso aqui é um número, né? Esse número tem quantos algarismos? Tem 4. Vamos somar de cabeça. 3 com mais 7, 10. 10 com mais 2, 12. 12 com mais 3 dá 15. O 15, ele é divisível por 3? Ele é divisível por 3. O que é divisível, gente? Divisível é quando o resto dá 0, tá bom? Então quer dizer que 15 dividido por 3 é 0. Por que 15? De onde eu achei esse 15? 3 mais 6, mais 7, mais 2, mais 3. E 15 dividido por 3 dá 0. Então é assim que eu vejo que um número é divisível. Ou seja, o resto é 0. Isso é muito importante. Legal? Quando é que o número é divisível por 4? Vamos colocar aqui a regrinha? Vamos lá? Quando os dois últimos for divisível por 4. Muito importante isso. Muito, muito importante. Quer ver? Vamos colocar esse número. 3.470 aqui. 34.712. Ele é divisível por 4? É simples. Basta você pegar os dois últimos. 12 é divisível por 4? É, né? 12 dividido por 4 dá 3. Resto 0. Então quer dizer que todo esse número vai ser divisível por 3. Ou melhor, por 4. Legal? Tranquilo? Show de bola? Muito simples.
Esse processo de divisibilidade vai ajudar muito. Eu vi muitas questões na FUNESP quando eu montei esse curso com essa teoria aí, tá bom? Quando é que o número é divisível por 5? Vamos escrever aqui? Vamos lá. Quando terminar em 0 ou 5. Legal? Um número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Essa é fácil. 37.415. Ele é divisível por 5 porque termina em 5. Aqui, ó, terminou em 5. Se terminasse em 0, também seria divisível por 5. Show de bola? Muito importante isso aqui, hein? Muito mesmo. Vamos lá. Quando é que o número é divisível por 6? O número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele vai ser divisível por 6. Porque 2 vezes 3 é 6, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Olha só. 3, 7, 5 e 1. Então, vamos botar aqui 375. Vamos somar os algarismos. 3 com mais 7 dá 10. 15. 15. 15 com 6. Com 6. 15 com 6. Vamos lá? Ele é divisível por 2? É porque ele é par. Terminou em 6. Ele é par. Ele é divisível por 6. Vamos ver se ele é divisível por 3. 3 com mais 7 vai dar 10. Com mais 5 vai dar 15. Com mais 6 vai dar 21. 21 é divisível por 3? É, que dá 7, né? Então quer dizer que se é divisível por 2, porque é par, é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é divisível por 3, então ele é divisível por 6. Tá bom? Beleza. Quando é que o número é divisível por 7? Esse daqui é uma pegadinha. Quase não cai na FUNESP, porque quando cai na FUNESP são os outros mais fáceis. Mas é assim, ó. Quando que um número é divisível por 7? Você vai fazer o seguinte, olha. Bom, aí é muita coisa de rodapé de página, tá bom? Quer ver? Deixa eu colocar um exemplo aqui que fica mais fácil do que escrever aqui, né? 3719. Legal? Ele é divisível por 7? Eu chutei esse número, não sei nem se ele vai ser, tá bom? Como que a gente faz para verificar se o número é divisível por 7? Você pega o último algarismo e multiplica por 2. Dá 18. Olha que doideira. Aí você diminui esse 18 do restante. Vamos lá. Você viu o que eu fiz? Peguei o último algarismo, multipliquei por 2, legal, e diminuí do restante. Pegando emprestado aqui o 6, aqui vai dar 11, aqui vai dar 3. 6 menos 1 aqui vai dar 5 e aqui vai dar 3. Legal? Vamos fazer de novo esse procedimento? Vamos lá. Pega o último número e multiplica por 2. Dá 6. E você diminui do restante. 35 menos 6 dá 29. 29, ele é divisível por 7? Não é divisível por 7. Legal? Se ele não é divisível por 7, então esse número aqui, 3.719, não é divisível por 7. Vamos pegar um número que é divisível por 7? Deixa eu pegar uma aqui qualquer. Deixa eu ver aqui. 125 vezes 7. Dá 35, 14, 17 vai 1, 875. 875, olha lá. 875. Vamos apagar aqui? Vamos lá. 875. 875. Como é que eu faço para verificar se ele é divisível por 7? Pega o último número e multiplica por 2. Dá 10. Diminui do restante. Aí vai dar aqui quanto? 77. 77 é divisível por 7? É. Então quer dizer que aquele número grandão é divisível por 7. Meu aluno, pega esse vídeo, dá pause quantas vezes você quiser e escreve essa propriedade, tá bom? É muito particular. Show de bola? Legal? Então,
Então, já foi a definição por 7. Eu não vou nem escrever ali que vai ficar grande. Como é que você tem que fazer? Pegue o último algarismo, multiplica por 2 e diminui do restante. E vai fazendo isso até ele ficar pequenininho. Esse número pequenininho, se for divisível por 7, o grandão também vai ser. Legal? Vamos lá. Quando que o número é divisível por 8? Legal? Ó, por 4 já foi. Quando os dois últimos algarismos for por 4. Agora por 8. Quando os três últimos algarismos for divisível por 8. Legal? Ó, 416,3715. Olha que número grandão. Olha que número grandão. Legal? 5.173.416. Ele é divisível por 8, esse número grandão? Só você pegar o último número, os três últimos. Lembre-se que por 4 você pega os dois últimos. Já por 8 você pega os três últimos. 416 ele é divisível por 8, né? Legal? Aqui vai dar 416 dividido por 8. 40 por 8 dá 5, dá 52. Então esse número grandão vai ser. Show de bola? Beleza. Bom, quando é por 9, para terminar essa aulinha aí? O número é divisível por 9 é parecido com a regra do 3. É parecido com a regra do 3. Qual é a regra do 3? Quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Quando é que por 9? Quando a soma é divisível por 9. Tranquilo? Vamos inventar uma aqui comigo. Ó. 3 com mais 7, 10. 10, 18, 27. Pronto, aqui, ó. Olha lá. 37.854 é divisível por 9? Vamos somar. 3 com 7 dá 10, 18, 18 com 5, 23, 23 com mais 4, 27. 27 é divisível por 9, então esse número todo também vai ser. Show de bola? Meu aluno, eu acho que esses 3 vídeos que eu fiz de teoria é suficiente para a gente cair dentro das questões. Próxima aula, só exercícios. Show de bola? Vai lá. Até mais. Tchau, tchau.